Imagine, você faz um pacto com o Deus Todo-Poderoso, desesperado por vitória numa batalha crucial. A promessa é ousada, terrível, o tipo de coisa que te assombra em sonhos. Jefte, um juiz israelita, fez exatamente isso. Em meio à guerra contra os amonitas, ele implorou a ajuda divina, jurando oferecer em sacrifício a primeira criatura que saísse ao seu encontro ao regressar vitorioso. Uma promessa selada com sangue e fé inabalável. Mas qual seria o preço de sua devoção? A história de Jefte nos força a confrontar as fronteiras da fé, o peso das promessas e a complexidade das relações com o divino. Ela nos faz questionar: onde está o limite entre a obediência cega e a sanidade? É uma história que ecoa através dos séculos, despertando questionamentos morais que permanecem até hoje, desafiando nossa própria compreensão da fé e do sacrifício. Será que a história de Jefte serve como exemplo de fé inabalável ou de uma devoção cega às custas da moralidade? A narrativa bíblica nos apresenta um Jefte mergulhado num cenário de guerra, desesperado, recorrendo ao extremo para garantir a sobrevivência de seu povo. A promessa, feita no calor da batalha, é um ato de desespero, uma súplica ardente a um poder superior. É fácil julgar Jefte a partir da nossa perspectiva moderna, mas devemos nos colocar em seu contexto, compreender o peso da responsabilidade e o medo da derrota que o afligia. A brutalidade da guerra, a incerteza do futuro e a fé inabalável num Deus poderoso moldam suas ações. Será que compreender o contexto histórico torna sua ação mais aceitável? Ou, pelo contrário, acentua a tragédia? O que nos move a fazer promessas arriscadas? E o que é preciso fazer quando a consequência dessa promessa é um fardo insuportável? O sacrifício se justifica pelo propósito. A complexidade moral da história de Jefte é precisamente o que a torna tão fascinante e perturbadoramente relevante. A promessa de Jefte é descrita com detalhes crus e dolorosos na Bíblia. A expectativa de uma vitória militar se transforma num prenúncio de uma tragédia pessoal. Não há rodeios nem eufemismos. A promessa é clara, terrível, e sua realização seria ainda mais devastadora. Essa brutalidade narrativa nos força a confrontar a própria natureza da fé em situações extremas. Quando a fé leva ao sacrifício, onde está a linha que separa a devoção do fanatismo? A história não oferece respostas fáceis. Ela nos deixa com uma sensação de mal-estar, questionando a moralidade da promessa e a natureza do sacrifício. Pensamos, será que o sofrimento pessoal justifica a vitória coletiva? E se não, o que poderíamos ter feito no lugar de Jefte? O impacto da promessa de Jefte se estende além do aspecto individual. Ela afeta sua família, sua filha e, mais amplamente, toda a sua comunidade. A história sublinha a importância de pesar as consequências de nossos atos, mesmo aqueles ditados pela fé. Podemos ver em Jefte um reflexo das nossas próprias fraquezas, nossas hesitações e a natureza ambivalente da nossa fé. A sua história nos convida a uma profunda reflexão sobre o preço que estamos dispostos a pagar pelas nossas crenças e sobre a responsabilidade que carregamos em nossas decisões. Não podemos ignorar a dimensão coletiva da tragédia de Jefte. Como essa história molda a forma como enxergamos a fé, a guerra e o sacrifício. Que consequências nossas ações têm sobre as pessoas ao nosso redor? Jefte é um personagem complexo, que não pode ser reduzido a um simples herói ou vilão. Ele é um produto de seu tempo, de suas crenças e de seu contexto histórico. Compreender essa complexidade é crucial para apreciar a riqueza e o impacto da sua história. Não estamos apenas observando uma narrativa bíblica, estamos examinando a própria natureza da fé humana em situações extremas. O peso das promessas e o preço do sacrifício. Quer saber mais sobre os dilemas morais presentes na Bíblia? Deixe seu comentário
e vamos discutir essa história impactante juntos. A compreensão da promessa de Jefte exige mergulhar no contexto histórico e cultural em que ele vivia. No século XII a.C., e o mundo antigo era um palco de guerras constantes, disputas territoriais e rivalidades entre povos. Os amonitas, inimigos de Israel, representavam uma ameaça significativa para a segurança e a estabilidade do povo. Jefte, um guerreiro experiente, foi chamado para liderar seu povo numa batalha crucial pela sobrevivência. Sua promessa não foi feita num vácuo, mas sim num ambiente de extrema pressão e desesperança, onde a sobrevivência dependia de um ato de fé extremo. A sociedade da época valorizava profundamente os votos e juramentos, que eram considerados sagrados e vinculantes. Quebrar um voto era considerado uma afronta aos deuses e à ordem social. A cultura israelita da época era profundamente religiosa e influenciada pelo contexto do Antigo Oriente Próximo. A ideia de sacrifício era comum e estava profundamente arraigada nas práticas religiosas. O sacrifício era uma forma de demonstrar gratidão, pedir perdão ou buscar a bênção divina. Entender esse contexto é fundamental para compreender a lógica, por mais cruel que pareça hoje, por trás da promessa de Jefte. No entanto, a brutalidade do sacrifício de sua filha transcende os costumes da época, gerando debates até hoje sobre a moralidade da sua ação. O sacrifício humano, mesmo em contextos religiosos antigos, era uma prática controversa e complexa, e não podemos simplesmente atribuir a Jefte uma compreensão simplista dos costumes da época. É crucial notar as nuances da narrativa bíblica e a falta de detalhes sobre as motivações exatas de Jefte. O texto sagrado não nos fornece uma explicação completa do seu raciocínio, deixando espaço para interpretações e debates teológicos. Algumas interpretações sugerem que Jefte não compreendeu completamente as implicações de sua promessa, enquanto outras defendem a sua ação como um ato de obediência extrema e fé inabalável. A ambiguidade da narrativa contribui para a riqueza da discussão e permite que cada um chegue às suas próprias conclusões. A ausência de uma clareza definitiva sobre a intencionalidade de Jefte torna a sua história ainda mais intrigante e profunda. Por outro lado, a análise histórica ajuda a situar a história dentro de uma estrutura mais ampla. A promessa de Jefte não é apenas um evento isolado, mas um reflexo de conflitos sociais, políticos e religiosos. O contexto da região, as relações entre povos e a estrutura de poder na época podem influenciar a interpretação da promessa. Ao considerar o contexto, compreendemos melhor as pressões sobre Jefte e as razões por trás de sua decisão. O debate moral sobre a história é enriquecido pela compreensão do contexto histórico e cultural, permitindo uma análise mais profunda e matizada do que parece ser uma narrativa linear. Podemos então concluir que a promessa de Jefte não deve ser analisada de forma isolada, mas dentro do contexto histórico e cultural de sua época. Entender a natureza da guerra, os costumes da cultura israelita e a pressão social ajuda a compreender as motivações e as consequências de suas ações. A leitura da história exige uma abordagem crítica e cuidadosa, levando em conta as nuances da narrativa e a riqueza de interpretações possíveis. Continue a explorar essa narrativa fascinante conosco. Compartilhe seus pensamentos sobre o contexto histórico e cultural da promessa de Jefte nos comentários. A história de Jefte não é apenas um conto de guerra e sacrifício, mas uma profunda tragédia pessoal. A volta vitoriosa para casa transforma-se num pesadelo ao avistar sua filha, a primeira a sair para o seu encontro. O choque, o desespero,
A dor da decisão iminente, esses são os sentimentos que invadem Jefte e que a narrativa bíblica, embora de forma sucinta, transmite com poderosa intensidade. A promessa que garantiu a vitória militar agora se converte na sua maior derrota pessoal. Ele se encontra em uma encruzilhada angustiante, a obediência a Deus ou a sua própria humanidade. A reação de Jefte, embora não detalhada no texto, é permeada por um profundo lamento. A narrativa não descreve um Jefte implacável, mas sim um homem dilacerado pelo peso de sua promessa e pela dor iminente. Ele manifesta seu sofrimento, demonstra arrependimento. A narrativa bíblica não nos oferece uma resposta clara, deixando espaço para interpretações. Essa ambiguidade é, na verdade, uma das características mais fascinantes da história. É a nossa própria interpretação que completa a lacuna deixada pelo texto sagrado, permitindo uma reflexão profunda sobre a natureza humana e as suas contradições. A relação entre Jefte e sua filha é outra faceta significativa desta tragédia. A narrativa sugere um vínculo paterno forte que se manifesta no lamento de Jefte e no pedido de sua filha por 2 meses de despedida. Este período de espera pode ser interpretado como um tempo de preparação espiritual para ambos, um tempo para confrontar o inevitável. É um espaço de tempo para o luto, o arrependimento e a resignação diante de um destino cruel. O que faz essa relação pai-filha ainda mais poderosa e pungente é a ausência de uma explicação cabal para o comportamento de ambos. A tragédia de Jefte não se limita apenas à sua dor pessoal. O peso da decisão paira sobre toda a sua família e comunidade. A perda da sua filha causou um impacto profundo na comunidade. A história nos leva a refletir sobre o peso das consequências das nossas ações, especialmente quando essas ações envolvem um alto custo pessoal e coletivo. A narrativa não busca glorificar a ação de Jefte, mas apresenta-a como uma trágica consequência de uma promessa precipitada. O silêncio posterior a este evento deixa um vazio que preenchemos com a nossa própria reflexão sobre o sofrimento, a perda e a responsabilidade. A história de Jefte serve como um espelho para a nossa própria humanidade, mostrando a fragilidade da nossa fé e as complexidades das nossas decisões. Ela nos desafia a pensar sobre a justiça, a moralidade e o sacrifício. Quais são os limites da obediência? Até onde podemos ir em nome da fé? A história de Jefte nos convida a uma reflexão profunda e duradoura sobre as implicações éticas de nossas decisões e a importância de pesar cuidadosamente as consequências de nossos atos, mesmo aqueles que consideramos serem ditados por uma força superior. Compartilhe suas reflexões sobre a reação de Jefte à tragédia com os outros nos comentários. A história de Jefte tem gerado debates teológicos ao longo dos séculos. Algumas interpretações defendem a ação de Jefte como um ato de obediência extrema a Deus, mesmo que implique em um sacrifício doloroso. Nesta perspectiva, a promessa é vista como um ato de fé incondicional, onde a vontade divina prevalece sobre quaisquer considerações humanas. Para estes, o sofrimento pessoal se torna uma prova da devoção e da submissão completa à vontade de Deus. Entretanto, essa interpretação tem sido fortemente questionada em tempos modernos devido à sua aparente conivência com ações violentas. Outras interpretações, mais comuns nos dias de hoje, apontam para a inadequação da promessa de Jefte e a falta de discernimento na sua tomada de decisão. A crueldade da consequência e o sofrimento infligido à sua filha são vistos como o resultado de uma fé cega e irracional, carente de reflexão crítica e da busca de um caminho mais justo e compassivo. Para essa visão, o relato bíblico serve como uma advertência contra o extremismo religioso e a falta de sensibilidade moral.
A história torna-se então uma parábola sobre a necessidade de equilibrar a fé com a compaixão e o respeito à dignidade humana. Existem ainda interpretações que buscam contextualizar a história de Jefte dentro do ambiente cultural e religioso da época. Argumenta-se que a cultura antiga tinha uma compreensão diferente do sacrifício humano do que a sociedade moderna. Essas interpretações buscam relativizar a ação de Jefte sem justificá-la, reconhecendo a distância cultural e as diferentes concepções éticas presentes no antigo Oriente Próximo. Esse tipo de leitura busca minimizar a condenação moral de Jefte, considerando as nuances culturais e históricas envolvidas na narrativa. É importante ressaltar que a interpretação da história de Jefte é subjetiva e depende da perspectiva teológica e ética de cada um. Não existe uma única interpretação correta, mas uma variedade de entendimentos que refletem diferentes pontos de vista e princípios morais. A própria complexidade da história permite que ela seja analisada sob várias lentes, levando a discussões enriquecedoras e a reflexões profundas sobre fé, moralidade e justiça. A riqueza de interpretações demonstra a capacidade da história de Jefte de desafiar e confrontar nossos valores e crenças. O debate moderno sobre a história de Jefte continua relevante porque nos força a confrontar questões morais e éticas difíceis. Ele nos questiona sobre a natureza da fé, os limites da obediência e a importância da justiça e da compaixão. Essa discussão perdura através das gerações, demonstrando o poder duradouro da narrativa bíblica e sua capacidade de inspirar debates profundos sobre a condição humana. Quer aprofundar sua compreensão sobre essa narrativa bíblica e os debates teológicos que a cercam? Compartilhe seu ponto de vista nos comentários. Apesar de situada em um contexto histórico distante, a história de Jefte oferece lições relevantes para a vida moderna. A principal lição gira em torno da importância da reflexão e do discernimento antes de fazermos compromissos e promessas, principalmente quando se trata de assuntos de fé ou decisões de impacto profundo. Jefte agiu impulsionado pela pressão do momento, sem medir as consequências de sua promessa. Em nossa vida, precisamos aprender a evitar a precipitação e a buscar sabedoria e conselho antes de agir. A história nos ensina a importância de analisar o custo de nossas ações, mesmo quando inspiradas por boas intenções. A vitória militar alcançada por Jefte custou a vida de sua filha, um preço alto demais. Esta lição nos convida a uma profunda autorreflexão antes de tomar qualquer decisão, considerando as consequências de curto e longo prazo para nós mesmos e para aqueles ao nosso redor. Precisamos aprender a priorizar a justiça e a compaixão acima da ambição e do anseio por resultados imediatos. Outra lição fundamental é a importância da comunicação honesta e aberta, sobretudo em situações difíceis. A falta de diálogo aberto entre Jefte e sua filha contribuiu para a tragédia. No mundo atual, a comunicação é fundamental para evitar mal-entendidos e conflitos. A abertura para o diálogo, para ouvir o ponto de vista dos outros e para comunicar nossas próprias necessidades e sentimentos é essencial para construir relacionamentos saudáveis e para tomar decisões mais justas. A promessa de Jefte serve como um alerta contra o extremismo religioso e a obediência cega. Seu ato, apesar de inspirado pela fé, resultou em consequências trágicas. Precisamos aprender a conciliar nossa fé com a razão e com a compaixão. A fé genuína deve se expressar através de ações justas e compatíveis com a dignidade humana. Devemos ser capazes de discernir entre verdadeira obediência e fanatismo, evitando qualquer tipo de extremismo.
A história de Jefte nos confronta com a complexidade da moralidade e nos convida a uma profunda reflexão sobre as consequências de nossas ações. Ela nos lembra da importância da prudência, do discernimento, da compaixão e da comunicação para evitar erros irreparáveis. Como podemos aplicar essas lições em nossas vidas hoje? Compartilhe suas reflexões e aprendizados nos comentários. A história de Jefte é uma narrativa pungente que permanece relevante por sua complexidade moral. Ela nos deixa com mais perguntas do que respostas, confrontando-nos com o dilema entre fé, obediência e responsabilidade. Não se trata de julgar Jefte, mas de refletir sobre as nossas próprias decisões e a forma como navegamos entre nossas crenças e as consequências de nossas ações. A história de Jefte é uma jornada para o interior, um convite à introspecção e à avaliação de nossas próprias vidas. A aparente brutalidade da história de Jefte força-nos a confrontar a sombra da fé, os limites da obediência e a ambiguidade da justiça. A promessa feita em desespero, o sacrifício da filha e a dor incomensurável que segue, tudo isso nos desafia a ponderar a natureza do sacrifício, a influência do contexto histórico e a complexidade da interpretação bíblica. A história, portanto, não oferece respostas simples ou soluções fáceis, mas sim uma exploração das nuances da experiência humana e da eterna luta entre fé e razão. Mais do que um relato histórico, a história de Jefte é uma parábola atemporal sobre as consequências de nossas escolhas. Ela nos adverte sobre os riscos da precipitação e da falta de ponderação, nos lembrando da importância do discernimento e da responsabilidade em nossas ações. A ambiguidade da narrativa permite uma multiplicidade de interpretações, refletindo a própria complexidade da condição humana e a busca incessante pelo sentido da vida e da fé. Após refletirmos sobre a trajetória de Jefte e as lições contidas em sua história, convido você a aprofundar seus conhecimentos bíblicos. Explore outras histórias inspiradoras e desafiadoras na Sagrada Escritura. Compartilhe seus insights e reflexões sobre a narrativa de Jefte com outros entusiastas da Bíblia nos comentários abaixo. Juntos, podemos continuar a desvendar os ensinamentos e os desafios morais contidos nesta narrativa profunda e fascinante. Aproveite essa oportunidade para se conectar com outros que se interessam por estudos bíblicos. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e participe das discussões nos comentários. Inscreva-se no canal para não perder nossos próximos vídeos com análises aprofundadas de histórias bíblicas. Sua participação é fundamental para enriquecer essa jornada de aprendizado e compreensão da Palavra de Deus.